Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 112 da nossa leitura anual. Amém? Fique conosco. Bom, amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 8 de 2 Reis até o capítulo de número 10. Amém? Se você tiver um tempinho, se organize aí nesse domingo, né? E se dedique a essa leitura. É uma leitura bem dinâmica de hoje. Vamos ver bastante ações, muita revolução, né? Então é importante aí que você se concentre. Amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 10 e no verso de número 17. Amém? E a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo 10, verso 17, vai nos dizer assim: Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Amém? Bom, nós vimos, no final do livro de 1 Reis, que Deus ficou muito injuriado, muito revoltado com a postura de Acabe. E Elias, ele se levanta no auge da sua depressão e Deus usa ele para levantar 3 pilares, Deus levanta o inimigo de Israel, Deus levanta o rei de Israel e Deus levanta o profeta de Israel. Isso lá em 1 Reis, certo? E Deus levanta Azael, Deus levanta Jeú e Deus levanta Eliseu. Porém, a única pessoa que nós vemos cumprindo o seu ministério logo após a morte de Elias é Eliseu. Então parece que a palavra de Deus pela boca de Elias não se cumpriria. Amém? Mas nós vamos ver hoje que Deus não falha em suas sentenças e muito menos em sua palavra. Amém? Bom, no capítulo 8 nós vamos ver ali que aquela sunamita, que tinha sido sustentada, que Eliseu, tinha profetizado filho e depois ressuscitado filho dela, ela foge num tempo de fome, que Eliseu avisa ela, e ao retornar ela tinha perdido todos os bens, mas Deus usa de benevolência e restitui completamente de volta, Bom, o rei Ben-Hadad da Síria, no capítulo 8, também vai ficar doente e ele pede para que Azael, o homem da profecia, vá até o encontro do homem de Deus e pergunte se ele viverá ou se ele morrerá. E o profeta Eliseu tinha uma mensagem para Azael e não para Ben-Hadad, E a palavra era: o rei viverá, mas o rei também morrerá. E ele fica sem entender o que significa aquela mensagem. E ele vê o profeta chorando, E ele pergunta: por que o Senhor está chorando? E ele diz que estava chorando porque ele sabia que Azael se levantaria no lugar de Ben-Hadad e faria o que Ben-Hadad não conseguiu, que era conquistar as fronteiras de Israel e atear fogo nas cidades. E com isso ele estava dizendo que Azael reinaria no lugar de Ben-Hadad. Então Azael retorna até o rei da Síria e diz as palavras do profeta. No dia seguinte, ele mata Ben-Hadad com um pano molhado, E assim ele é proclamado rei da Síria no lugar dele. Então a primeira sentença das 3, tirando a Eliseu, da profecia de Elias, se cumpre aqui. Amém? Depois nós vamos ver que no reinado de Judá, que ainda estava Josafá, nós vimos que já tinham se trocado os reinos do norte, os reinos de Israel algumas vezes, e Josafá havia permanecido, mesmo depois da morte de Acabe. E agora, ainda vivo, Josafá, no 5º ano de Jorão,
que era rei de Israel, né, filho de Acabe, Josafá vai levantar Jeorão, né, para reinar no seu lugar. E ele tinha 32 anos de idade. E a Bíblia vai dizer para nós que parece não ter sido uma boa escolha de Josafá. Mas Josafá também logo iria morrer. Porque Jeorão, ele vai fazer tudo o contrário de seu pai. Se seu pai foi fiel a Deus, não adorou Baal, nem levantou altares a ídolos, Jeorão vai fazer o oposto. Ele vai adorar outros deuses, ele vai levantar altares e ele vai cometer idolatrias. Amém? E isso acontece, é bem interessante nós prestarmos atenção nesse detalhe, porque o texto vai dizer lá no final do verso 18 que isso aconteceu porque ele era casado com a filha de Acabe. Então, aparentemente, Jeorão sofria influência da sua esposa, né? E o que vai acontecer? Por ele ter saído dos caminhos de Deus, nos dias deles, os edomitas, né, e a cidade de Líbina se levantaram contra ele, né? E ele acaba perdendo a posse dessas terras. Bom, ele morre, ele foi sepultado, e Acasias, filho dele, vai reinar agora sobre Judá, certo? E ele tinha 22 anos. Observe que, além do tempo diminuir de reinado, a idade dos reis também vão diminuindo, né? E acontece que Acasias vai se tornar rei e ele também vai fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor, porque ele também era casado com uma das filhas de Acabe. É muita coincidência, né? Então fica bem nítido que a influência das filhas de Acabe sobre os reis de Judá foi muito grande para que eles se corrompessem, né? E aqui nós vamos voltar naquele devocional onde nós falamos sobre o jugo desigual, certo? Bom, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor e ele vai lutar contra Azael, né, rei da Síria, juntamente com Jorão, rei de Israel. Então Acasias e Jorão tinham alianças muito fortes, familiares, né? Bom, depois dele levantar Azael como rei da Síria, agora ele vai enviar um profeta, né, a Ramote Gileade, para anunciar a Jeú que ele será rei de Israel. E esse Jeú, aparentemente, que tinha sido apresentado como filho de Ninsi, agora vai ser apresentado como filho de Josafá. Acreditamos que Ninsi, na verdade, era o seu avô, né? E Josafá é quem era o seu pai. E esse Jeú, ele é o juiz de Deus, né? Ou seja, ele vai cumprir a palavra de Deus dita sobre a casa de Acabe. Amém? Aparentemente, como disse para os irmãos, aparentemente a palavra de Deus havia falhado, mas de maneira nenhuma a palavra de Deus ainda não tinha chegado ao tempo de se cumprir totalmente. Quando nós falamos de profecias, devemos tomar um cuidado muito grande, porque uma profecia bíblica, ela pode se cumprir em etapas, né? Deus tinha falado que iria levantar Azael, Jeú e Eliseu, mas Deus não disse o tempo em que isso se cumpriria. Então Eliseu é levantado, depois Azael é levantado e agora Jeú é levantado. Mas Deus tinha mais uma palavra sobre aquele tempo, que era a sentença contra a casa de Acabe, certo? E qual era a sentença sobre a casa de Acabe? A sentença era que Acabe seria tirado do reino, que a casa de Acabe seria completamente exterminada e que Jezabel seria morta. Então nós temos mais duas palavras para se cumprir, porque Acabe já foi morto, certo? Bom, então Jeú, a primeira coisa que ele vai fazer é matar os reis que não obedecem a Deus. Se Acasias quer manter paz com Jorão, descendente de Acabe, então os dois morrerão juntos. Ele vai ao encontro deles e eles estão exatamente no campo em que Acabe havia roubado de Nabote. Lembra a vinha de Nabote? Em que Jezabel contratou homens para mentir contra ele e comprar a vinha? Exatamente. Então, ele está exatamente lá. E a Bíblia vai dizer para nós que
indo Jeú ao encontro deles, eles perguntam se é de paz a vinda de Jeú. E Jeú disse: como pode existir paz se uma mulher maldita como Jezabel continua fazendo suas prostituições e as suas feitiçarias, né? E então ali naquele campo, Jeú mata Jorão e depois ele persegue a Acasias e também mata Acasias. Bom, se você acha que é pouco, a palavra de Deus diz que Jeú vai ao encontro de Jezabel e encontra Jezabel, né? Já enfeitada, porque ela sabia que Jeú viu o encontro dela. Então ela pinta os olhos, ela arruma o cabelo, ela põe os seus enfeites, tentando seduzir Jeú, né? Mas a Bíblia diz para nós que Jeú manda os homens que estavam lá em cima na torre jogarem ela de cima a baixo, né? Jeú vai passar com o cavalo em cima dela e os cães comem então todo o seu corpo. Bom, ainda falta uma sentença, e a sentença se conclui lá no capítulo 10. Jeú, ele mata 70 dos filhos de Acabe que haviam restado. Ele não deixa nenhum para que pudesse manter a descendência de Acabe de pé. Amém? Depois, Jeú, ele encontra os descendentes de Acasias, né? Lembrando que Acasias, rei de Judá, era casado com a filha de Acabe. E ele mata 42 homens que eram descendentes de Acasias, né? E a Bíblia vai dizer para nós que depois ele chegando em Samaria, que é o texto que nós lemos, né? Ele acaba matando ali alguns ainda que restavam da casa de Acabe, alguns que eram ainda descendentes da casa de Acabe. E se você prestar atenção, o texto diz que dessa forma se cumpriu a palavra do Senhor, não anunciada por Eliseu agora, porque essa não é uma profecia de Eliseu. Deus usou Eliseu apenas para reforçar o que Elias já tinha predito. Essa profecia foi anunciada por Eliseu. O que nós vamos aprender com tudo isso que nós lemos aqui hoje? Nós vamos aprender que o juízo de Deus não falha. A sentença que Deus der a respeito de alguém, a respeito de um homem, se cumprirá no tempo certo. Amém? Da mesma forma que Deus julgou a casa de Acabe, nós temos chegado próximos a um tempo de juízo, onde Deus julgará todos os homens que deveriam temer o seu nome, e assim como Acabe não tem guardado aliança com Deus, muito pelo contrário, tem buscado outros deuses, tem buscado outros costumes, tem buscado o mundo. Por isso é importante que nós, servos de Deus, nos mantenhamos firmes na presença de Deus, para servirmos a Ele, glorificarmos a Ele e exaltarmos somente a Ele. Amém? Que nessa manhã o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, para que esse tipo de sentença não seja lançada contra nós. Porque a palavra de Deus não falha. No tempo certo, ela sempre se cumprirá. Amém? O capítulo 10 vai terminar então com Jeú ainda concluindo mais uma sentença. Ele vai reunir todos os profetas de Baal no local e ele vai dizer que ele quer oferecer um sacrifício para Baal maior do que Acabe. Se Acabe serviu a Baal, ele quer servir muito mais. E assim todos os profetas de Baal, empolgados, se reúnem no mesmo lugar. Depois de ele reunir todos os profetas de Baal, ele mata todos eles, né? Porém, Jeú não foi um homem que guardou a sua retidão a Deus, porque ele vai adorar aqueles bezerros de ouro que haviam sido levantados em Israel. Naqueles dias, o Senhor, através de Azael, começou a diminuir os limites de Israel, né? Então a palavra de Deus estava se cumprindo por completo, plenamente. E então Jeú morre e o seu filho Jeoacás vai reinar no seu lugar. Ele tinha apenas 28 anos de idade. Amém? Bom, que nós possamos realmente nos preocupar com as sentenças de Deus lançadas sobre as nossas vidas e guardar o nosso coração para que elas não venham contra nós. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você
nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore comigo nessa hora. Senhor Deus, nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te glorificar. Que o Senhor venha falar profundamente a cada dia os nossos corações e que o Senhor venha nos dar força e graça. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas transgressões, Senhor. Purifica a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos na sua palavra, porque como vimos hoje, a sua palavra não falha, a sua palavra não tarda. No tempo certo, ela se cumprirá exatamente como foi anunciada. Que nós venhamos ter o nosso coração também guardado pelo Teu Espírito, para não procedermos como Acabe, que agiu de uma forma corrupta, colocando então debaixo de uma sentença de maldição, não somente a sua descendência, como também a descendência de Acás, né? Homem, Senhor, que era rei de Judá, mas pela perversidade das filhas de Acabe, ele também perverteu o seu coração. Guarde o nosso coração, guarde a nossa mente e nos abençoa nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém, Senhor Jesus. Se você ainda não está inscrito no canal da igreja, se inscreva aí, ativa o sininho, né? Todas as manhãs nós estaremos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Deixe o seu like, compartilha com alguém, se você entende que essa mensagem pode abençoar a vida de alguém. Amém? E espero que você esteja aqui conosco amanhã mais uma vez. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo domingo.